Hoje, 31 de maio do ano de 2016. No espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, com muita alegria, com muita satisfação, estamos hoje realizando o nosso 5º encontro, estudo em torno das cartas de Paulo. Nesse momento, eu convido a todos os nossos amigos, os internautas que nos acompanham, para juntos proferirmos a oração inicial. Convido a todos para mergulharmos na nossa própria intimidade. Vamos sentir a espiritualidade nesse momento, junto de todos nós, trazendo os eflúvios, as vibrações, as energias que venham a favorecer a cada um, atendendo também aqueles corações que amamos, que se encontram no lar conosco, ou aquela alma que nesse momento me recordo e que se encontra à distância, na carne ou no mundo dos espíritos. Que possamos, nesse momento, mergulharmos nas águas lustrais da bondade divina, suplicando a Deus que nos traga paz, que nos ofereça a medicação, a orientação, as forças, a fé, inspirados pelos bons espíritos, que o encontro da noite possa criar uma ambiência protetora. Mas também, Senhor da vida, nesse momento nós suplicamos por todos que sofrem no mundo, que se encontram marginalizados pela sociedade, encarcerados nos próprios testemunhos, envolvidos pelos conflitos, obliterados pela violência, amarfanhados pela desilusão, pela ausência de esperança. Envolva o Senhor com a tua sacrossanta bondade, enviando ceareiros, samaritanos das bênçãos, para que o socorro se faça, para que a tranquilidade se estabeleça. Nesse momento, Senhor, suplicamos pelo nosso Brasil, pelos dirigentes, pela nossa gente. Suplicamos pelas nações, pelo planeta, que possamos agora procurarmos uma sintonia com as esferas superiores, que do universo irradiam todos os elementos de que nós necessitamos para continuarmos a nossa jornada terrena. Sobre as bênçãos de Jesus, nosso Senhor e Mestre, a equipe espiritual do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, dos seus representantes na terra, como Emmanuel, e essa equipe imensa de espíritos que atuam junto de nós. Que a mensagem do bem
possa se espargir a partir deste impulso despretensioso, mas amoroso, prudente, mas cheio de boa vontade. O estudo do Evangelho, à luz da doutrina codificada por Allan Kardec. Muito obrigado, espiritualidade, que assim seja, que possamos chegar no final do nosso trabalho confiantes na vitória do Evangelho. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Caríssimos companheiros, novamente, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para o estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, nós vamos iniciar o estudo da primeira carta aos Romanos, já que durante 4 semanas fizemos um debate amplo, cuidadoso, no que remonta, primeiro, à importância do estudo, o revestimento doutrinário espírita, que é de nossa responsabilidade, como aqueles que divulgamos doutrina espírita. Falamos um pouco sobre a importância de Paulo de Tarso na obra de Emmanuel, sendo um dos seus coordenadores, que obtiveram na Terra um grande representante, que foi Chico Xavier, e toda uma equipe de colaboradores que puderam trazer a mensagem da terceira revelação nos tempos do século XXI, e que agora, na dinâmica do século XXI, desse primeiro movimento, dessa primeira década, que já estamos caminhando para a segunda década completa, pois hoje estamos no ano de 2016, o nosso trabalho aqui é procurar, com muita simplicidade, nos aproximar da mensagem de Jesus na dinâmica dos apóstolos, que desde o período do cristianismo nascente vem dando o contributo valiosíssimo para que a mensagem de Jesus atinja os corações. Então, nós tivemos aqui 4 encontros que foram, pelo menos ao nosso ver, extremamente frutificantes. Nós aprendemos bastante e vimos que o nosso empreendimento, a nossa tarefa, não é simples. E por isso contaremos com a boa vontade, a fé, a perseverança, as vibrações de todos que estão engajados ou outros que irão se adentrar no processo junto conosco. Eu convido-os para empreendermos então uma viagem do bem, aonde vamos na embarcação guiada pelo nauta Jesus, cada um nos acomodarmos naquela posição que nos compete, que nós damos conta, dentro da dinâmica da misericórdia divina. Então, sem delongas, eu os convido para iniciar conosco a leitura da primeira carta, nos seus primeiros versículos, para que a gente possa, então, partir para a interpretação. Eu peço, então, a permissão de todos para fazermos a leitura. Quem tem a Bíblia em casa ou quiser acompanhar pelo chat, vamos lá. Primeira carta aos Romanos. Nós estamos, nesse momento, transmitindo a imagem e agradecendo a presença de todos que nos acompanham através da transmissão pelo YouTube também. Vamos lá. Primeira carta. Primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, e entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Verso 7. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, e no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. De ir ter convosco. Mais um pouquinho. Verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tem sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Mais um pouquinho de paciência eu clamo. Vamos agora, rapidamente, reler os primeiros versículos que nós vamos trabalhar com eles hoje. Primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, muito bem. Temos muito material, concorda? Então vamos lá.
A participação de vocês é fundamental para o êxito da tarefa, ok? Então vamos lá. Aqui a gente observa, nas cartas de Paulo, sempre iniciando com a saudação, encerrando com as despedidas. Básico. As missivas se caracterizam por este movimento. Princípio, abertura, o conteúdo em si, na dinâmica operacional, e as notas conclusivas das despedidas, que efetivamente garantem, por certo, novos empreendimentos futuros. Na saudação, na primeira carta, ele se apresenta. Paulo. E como que ele se apresenta? Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa abertura, ela é extraordinária para nós. Porque ele se apresenta como individualidade, com a sua personalidade. Porque a individualidade opera, obviamente, com os recursos que estão disponíveis, no caso a personalidade, naquela presente encarnação. Paulo, o interessante, porque aqui ele já tinha sido batizado. Ele deixou de ser Saulo e adota o nome da latinidade. Paulo. Paulo, o destemido. Paulo, aquele homem que causava um profundo respeito. Aquele que efetivamente, com a sua presença, trazia uma carga magnética extraordinária. Ele era o vaso escolhido por Jesus Cristo. Aquele que teve a missão de sair no mundo como um agricultor, né? Como um cultivador da terra do coração. Falar de Paulo, da história, da obra de Paulo, mexe profundamente conosco. Particularmente, todas as vezes que eu perambulo, que eu viajo, que eu procuro recursos no estudo da obra, por exemplo, Paulo e Estevão, eu confesso para vocês que eu me perco na admiração e na reverência. Na admiração, a transformação do homem, do gigante que ele se tornou a partir das suas mudanças. E fico admirado com a sua desenvoltura apostólica, evangelizante. A maneira, a característica em que ele se apresenta nas cartas, nos debates, nos testemunhos. O que efetivamente promove em nós algumas reflexões quanto à nossa própria trajetória. Estamos o tempo todo diante dos nossos conflitos, das nossas lutas, das nossas imperfeições, lidando com os limites que a sabedoria vai definindo como pontos referência. O limite, a linha demarcatória da nossa ação, ela é uma busca constante de uma consolidação íntima perante a nossa consciência e a missão que nos foi oferecida para exercer, de sorte a que nós vençamos a nós mesmos. Define Emmanuel que a nossa mente é que define a faixa que nós poderemos operar. E eis aí o nosso mundo mental, a nossa realidade espiritual, aonde produzimos a nossa própria seiva de manutenção, a medicação, os elementos que possam elucidar. É nessa dinâmica, dentro desse contexto,
Isso é extremamente importante para que nós possamos refletir. Agora, existe um mecanismo chamado providência divina, misericórdia. E a misericórdia vai como que nos convidando para operar em outras faixas, alargando um pouco mais a dinâmica das nossas tarefas, em contato com aqueles que atuam com uma autoridade que nos contagia, que nos inspira, que nos induz para realizações diferenciadas, em busca da qualificação, em busca de uma soberania que possa efetivamente nos dar condições de promovermos saltos de qualidade, permitindo o nascimento do novo homem. Isso é muito importante para que a gente possa perceber na dinâmica paulina. E quando ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo, o servo define uma condição importante no discipulado. Para nos tornarmos apóstolos, para que o Espírito chegue nessa condição, primeiro ele precisa de entrar na escola, entender as lições e se fazer fiel ao discipulado. O discípulo precisa do mestre. Só depois ele vai se transformar num apóstolo. Porque o apóstolo não precisa mais do mestre. O apóstolo já representa o mestre pela própria identidade entre os dois. Observemos isso. É extremamente importante essa lição. Então, Paulo, na primeira carta, ele se coloca como um indivíduo que está em busca da sua transformação, e essa transformação o vincula aos projetos de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos propõe que sejamos mestres ou discípulos. Ele aponta para nós a necessidade de sermos discípulos. Porque um só é o mestre, a saber, um só é o mestre. Quem é o mestre? Jesus. Jesus Cristo. Sermos servos de Jesus garante para nós um projeto de libertação. Observemos como que é interessante isso. Garante para nós um projeto de libertação. Diferentemente, quando nós buscamos a liberdade na Terra, nós acabamos como que criando um mecanismo que nos vincula, que nos prende à retaguarda. Que nos prende à retaguarda. Vincular a César, vincular a Roma, é termos que resolver com Roma como iremos nos libertar das peias, das dificuldades, de todo o mecanismo de responsabilização que nós adotamos perante as injunções desse reinado da terra. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, ele se coloca na condição de separado para o Evangelho de Deus. Por que separado? Por que separado?
O separado dá uma ideia de estar à parte. Ou poderíamos refletir aqui quanto ao separado como que o escolhido para uma missão. Cada um de nós fazemos parte de uma engrenagem. Cada um de nós temos projetos bem definidos. Cada um de nós estamos designados para uma realização de foro íntimo, ou seja, dentro das construções, das definições ao nível do coração, do sentimento, pela própria aplicação dos conceitos da lei que nós vamos descobrindo, que vão sendo reveladas, mas numa especificidade que foi escolhida, que foi definida a dedo por aqueles espíritos que nos tutelam, dentro de uma dinâmica que nós vamos dar conta, dentro de princípios que são favorecidos, por exemplo, pela presença de corações, daquele tipo de reencarnação, naquele lugar, naquela hora, naquele espaço. A contabilidade é extraordinária, amigos. Ela aponta para nós uma metodologia ampla de atuação. No caso Paulo, ele foi escolhido, ele foi separado para a missão do Evangelho. E é o Evangelho de Deus, é a boa nova de Deus, não é a boa nova de homens. Não sei se a gente consegue trabalhar nessa linha com tranquilidade, se está ficando claro o que estamos propondo, dentro de uma interpretação rápida. Separado para o Evangelho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então Paulo aqui vem classificando a sua tarefa como uma tarefa missionária. Porque essa tarefa foi prometida pelos profetas nas Escrituras. O processo do profetismo, das revelações, visitaram a humanidade como que a aplainar as veredas, de sorte a favorecer o caminho, para que no momento oportuno as estrelas descessem do zimbório e o astro maior Jesus viesse à terra para dividir o tempo, para trazer o espírito da novidade, a boa nova dos novos tempos, e com ele um cortejo de espíritos que se tornaram expressões de um valor absoluto, espiritual, pelos seus testemunhos. Porque poderíamos dizer que a verdade, ela foi oferecida pelo Cristo, enquanto os homens, os apóstolos, eles foram divulgadores. E o que é mais interessante, a partir da vivência, porque a vivência arrasta, o exemplo deixa marcas que são invioláveis, que são indestrutíveis. As palavras vão com os ventos, mas o exemplo sempre definirá aqueles pontos inquestionáveis da história. Então, o qual havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras. Então, a palavra Escritura, ao nível didático,
as Santas Escrituras, os textos. Mas nós poderíamos também aprofundar mais um pouco falando das Escrituras que estão esculpidas na nossa consciência. Todos nós temos as Escrituras divinas registradas em tábuas em tábuas de madeira, né? Esculpidas na pedra, pelo fogo, pela água, pelas experiências. Elas estão dentro de nós. E essas Escrituras são profetizadas. Poderia dizer aqui agora que esse instante de estudo nosso é um momento profético. Ele foi profetizado. Nós fizemos essa profecia. E nós estamos aqui lutando para colocá-la em prática. Estudando, terminando o estudo, enfrentando os desafios do caminho, com os nossos pares, com os nossos companheiros familiares, com os nossos amigos, com os nossos adversários. É o grande momento da implementação, aonde as Escrituras, elas passam as suas letras a resplandecerem, como se fossem escritas com uma tinta de ouro, refletindo a luz que dimana de Deus. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso quando a gente começa a trabalhar com calma. Mas nós tivemos o cuidado de antes procurarmos alguns textos, porque o nosso trabalho, como já antecipado, ele no espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, o nosso espaço, nós procuramos trazer textos do nosso exegeta, do nosso professor Emmanuel de Evangelho, para nos ajudar em algumas reflexões. Então, esse versículo 2 fala de profetas e fala das Santas Escrituras. Então, para corroborar, nós gostaríamos de trazer um texto que nós localizamos aqui anteriormente, do livro Harmonização, Emmanuel Chico Xavier, numa lição intitulada Profetas e Apóstolos. Ele se referindo aos profetas e apóstolos, vamos observar o que Emmanuel traz para nós. Emmanuel escolhe um versículo de Lucas, no capítulo 11, versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão os outros. Observemos que interessante essa lição. Profetas e apóstolos não vivem tão somente nos círculos dos preceitos religiosos. Tempo virá em que o conceito da revelação divina abrangerá todos os departamentos das atividades úteis e generosas. O serviço nobre, em todos os tempos, requisita missionários da visão e apóstolos da ação. São eles que enriquecem os patrimônios da vida, recebem a onda de inspiração das esferas superiores e ambientam as ideias do bem, plasmando-as em seguida através de serviços inestimáveis à coletividade. Entretanto, a multidão e a vulgaridade jamais entenderam semelhantes trabalhadores no tempo adequado.
Sejam cooperadores da religião, da ciência ou da economia. Experimentam perseguições e ataques dolorosos que lhes fenecem a justa noção da soledade em que passam no mundo. Não se lhes perdoa a superioridade, nem se lhes entende a visão ou o serviço nobre. Trava-se a luta. Às vezes, os trabalhadores são candidatos à posição de profetas ou apóstolos. Porque o homem, em todas as circunstâncias, deverá a si próprio a elevação ou a decadência. E quando isso se verifica, a vulgaridade costuma vencer. Falha, em parte, a experiência de maior ascensão. Todavia, quando o profeta ou o apóstolo já se identificou a exata união com Deus, torna-se elemento de trabalho da providência divina. Constitui-se em seu enviado na terra, atropelado, esmagado, perseguido, o trabalhador fornece testemunho em si mesmo e atinge seus fins, cedo ou tarde, atendendo com valor aos desígnios de Deus. Observemos que bela lição. Então o Emmanuel vem falar para nós que os profetas e os apóstolos, eles não estão limitados a círculos dos preceitos religiosos. Estarão em toda parte para serem, então, reveladores do mundo maior. O profeta antevê, o apóstolo realiza. Paulo vem dizer, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Então vamos buscar história. Paulo foi o realizador, a mão operosa. Os profetas anteveram o que ele iria fazer. É o que ele está dizendo. Os profetas anteciparam tudo que iria acontecer na história da humanidade. Cada pingo, cada jota, cada vírgula, todos os acontecimentos dentro de uma dinâmica operacional, numa visão macro dos fatos, a engrenagem do tempo vem definindo a construção dessa história antevista. Hoje, com o auxílio da doutrina espírita, nós mergulhamos na história planetária e percebemos o alcance dos profetas. O alcance. Uma grande parte desconhece o que vem a ser profecia. É uma ciência matemática, uma ciência que é rica de equações, que chegaremos no tempo em que iremos analisar as profecias e a história e verificaremos os ciclos que se intercambiam, a história que se repete, e o procedimento que vai guindando todos nós a um dia atingirmos o ápice da perfeição. A evolução não dá saltos. Os saltos de qualidade
na realidade, são mecanismos que nós encontramos dentro das prerrogativas evolutivas e como que procuramos atingir esferas maiores por a elaboração mental, por planos filosóficos, mas depois de dar o salto, retornaremos para aquele piso que significa a injunção, a condição, a circunstância que favorece a nossa evolução no tempo e no espaço. É como que eu vou lá na fonte, bebo água límpida, mas depois eu tenho que voltar para meu campo de trabalho. Eu saboreei a água limpa. Aqui eu tenho água suja. Então eu tenho que, com essa experiência, trabalhar para purificar a água que está aqui para mim, que é aquela bica, aquela fonte que eu tenho que tomar conta. E eu vou conseguir fazer isso, geralmente com a ajuda de outros que militam comigo na minha esfera de ação. Familiares, amigos, irmãos, filhos, mulheres, maridos, adversários. Junto com eles é que eu vou implementar mecanismos para que a água aqui se torne límpida, favorecendo não só aquela fonte energética de nutrição, mas também me dando condição de saborear com alegria o que ela pode me oferecer com pureza. Não sei se a gente conseguiu passar o pensamento da espiritualidade. Agora, o desafio do profeta que antevê é sair então para operar. Então poderíamos dizer que o profetismo existe de uma forma clássica. Os grandes profetas que viram. Qual que é a dinâmica da evolução do aprendiz? Procurar ver também. A partir do que o profeta narra, ele procura, por sintonia, sentar na cadeira com o mestre, para ver também. Nem sempre a gente faz isso por uma opção clara, consciente. Costumamos fazer impulsionados pela dor, pelo sofrimento, pelas augúrias do caminho, pela desencarnação. Muitas vezes a gente vai ser profeta depois de desencarnado. Tem outros que estão aqui na Terra, precisa de alguém querido desencarnar para ele começar a profetizar. Então, aqui eu já começo a trabalhar, portanto, com o profetismo individual. Você recebe a lição, você verifica a coerência, a lógica, aí você começa a trabalhar de sorte que essa lição começa a ser, vamos dizer assim, trabalhada por você mesmo. Trabalhada por você mesmo. E assim, você se coloca na condição de discípulo. Agora é interessante que o Emmanuel vem falar, vou repetir para quem chegou agora. Nós estamos refletindo sobre a lição do livro Harmonização, Emmanuel, intitulada Profetas e Apóstolos. A luta que os cooperadores do bem empreendem, porque vão experimentar perseguições e ataques dolorosos, que objetivam fenecer a justa noção da soledade em que passa no mundo. Soledade. O que significa soledade? O que significa desafio? Qual a importância do caminhar só, da incompreensão? Nós poderemos dizer que o super-homem, ou super-homens, os profetas,
os apóstolos, eles vivem no futuro da raça. Futuro da raça. E por viverem no futuro da raça, são incompreendidos. Posso dar um exemplo carinhoso, respeitoso e fraterno? Vamos trazer aqui o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que foi um referencial de apostolado. Mas os primeiros movimentos da vida do Chico não foi apostolar. Foram proféticos. Foram proféticos. Disso não temos dúvida. Basta analisar a evolução. Embora argumentos, contestações, refutações existem, e nós respeitamos. Porque é muito melhor ser engenheiro de obra pronta. Analisar os fatos com a visão puramente material, instantânea. É muito melhor avaliar o Paulo pronto do que estudar o Paulo se despertando. É muito melhor. Você já vai no final do filme, ponto. Chico Xavier viveu os primeiros movimentos de um profundo movimento profético. E ele foi ficando perplexo com o profetismo, se eu posso assim dizer. Porque ele foi vendo, ele foi se deparando com a realidade do fenômeno mediúnico. Imaginemos, primeiro a mãe com 5 anos. A mãe voltou na pureza de uma criança. E era um fenômeno tão natural que ele contava para todo mundo. E todo mundo falava que ele era louco. Começa o desafio do profeta. Para ele era natural. Até que isso começou a causar tanto problema que o que a espiritualidade fez? Maria, João de Deus, vamos dar um break. Você vai sair de cena. Você não vai aparecer mais para o Chico. Porque agora quem vai aparecer é a mãe dele. Aquela que vai te substituir. Cidália Batista. Olha que interessante, o fenômeno. Eu gosto muito dessa história. Me desculpe se eu estou trazendo o Chico Xavier, mas elucida. Né? Elucida. Se a mãe continuasse aparecendo, qual o valor, qual a importância que teria a segunda mãe dele? Não era madrasta, tá? O Chico, no seu eufemismo, chamava-a de minha segunda mãe, para definir o respeito, o carinho, a importância que ela teve na vida dele. E foi extraordinariamente importante. A mãe só voltou a se manifestar em 1927, com a doença da Tiquinha. Maria Xavier, a irmã dele. Uma história que nós vamos detalhar para vocês em breve. Vai chegar na mão de vocês uma obra extraordinariamente bela. Então, ele foi viver o profetismo de novo. A mãe voltou, se comunicando através da dona Carmen Pena Perácio, irmã do Jaci Pena, que veio a casar com a Maria Xavier. Eles estavam em família. O pessoal conta essa história como se o Juquinha Perácio e a dona Carmen fosse um casal que surgiu do nada. Eles eram amigos, familiares, que se prontificaram a ajudar e ajudaram e de uma forma extraordinária, belíssima, amiga, solidária, que falta muito nos nossos tempos atuais, solidariedade, convívio familiar com o vizinho e etc. Isso fica para depois, mas é para a gente pensar. E aí, o profetismo de novo. Até que as coisas foram se consolidando. O mundo espiritual passou a ser real. O que restava para ele? Viver o mundo espiritual entre os homens. E não pensem vocês que ele era unanimidade.
Não foi unanimidade. O Chico Xavier foi contestado a vida toda, inclusive pelos próprios espíritas. E nós, espíritas, continuamos, ele desencarnado, a desrespeitá-lo, contestando a lógica da vida dele, inventando histórias que são temerárias, lamentáveis histórias, que rasgam, que desrespeitam um processo evolutivo de uma alma que deu tudo por nós. Para não dizer que deu tudo para ele. E depois ele deu tudo para os outros. Porque ele bebeu da água limpa. Aí depois ele teve que voltar para beber a água da Caiana lá. Água mais depois da chuva, com barro. Aí ele chamou um monte de gente para beber dessa água. E ele foi mostrando como que poderíamos filtrar a água. E tem muita gente que bebeu da água com ele e continua bebendo a água suja. Porque ainda não entendemos que a nossa responsabilidade, a nossa evolução é conosco mesmo. Então ele foi atacado. Houve tentativa de ridicularizá-lo. Os familiares não entenderam ele. Existem tantos depoimentos de familiares que dizem, como tem um público do André Xavier, irmão dele, velhinho, o André disse, o Chico já tinha desencarnado. Esse tem um depoimento dele num livro da Federação Espírita Brasileira, que foi organizado por César Perry. O André diz, o que você pode falar do Chico Xavier? Resposta, que eu não compreendi ele, que ele estava muito à frente do tempo. Posso agora levar a mensagem para você que nos acompanha, que está estudando Paulo de Tarso? Todo o processo de mudança, ele parte do despertamento. Quando a dor vergasta, quando a gente cai, aí o nosso movimento, depois da culpa, que a culpa fecha, é um movimento em que o indivíduo fica num circuito fechado mesmo, até que a vida vai ajudando para que ele possa entender que fechado ele não vai resolver. É necessário abrir para receber o benefício, abrir para procurar uma mão, um ombro, uma cadeira de um consultório, uma casa espírita para um atendimento fraterno, abrir o coração para a mãe, para o pai, para o filho, para a esposa, para o marido. Eu errei. Isso é dignidade. Afirmar que errou. Você não vai ficar indigno por isso. Indigno é manter a mentira. É ficar despistando, achando que está enganando. Tá certo que tem coisa que você não precisa de sair antecipando. Espera que uma hora certa as coisas se ajustam. Porque se você for falar demais, meu amigo, você está arriscado também a ser encarcerado. Você é apedrejado. Então, tudo tem o momento certo. Mas se você está murmurando com isso, abre seu coração. Um amigo, eu tive com ele, um querido companheiro de doutrina espírita, que eu não vou revelar o nome dele por uma questão ética. Ele costuma assistir os estudos, porque ele estuda conosco também. Ele me disse assim, puxa vida, aconteceu um fato na minha vida que eu demorei 3 meses para revelar. E quando eu fui revelar, com muita insegurança, eu fui abraçado, o que para mim era um erro. Não tinha nada de errado. Todo mundo compreendeu como uma circunstância da vida. Aí houve abraços, houve festas. O indivíduo estava trabalhando com muito constrangimento com a situação. Você já parou para pensar no perdão? No auto-perdão? Isso é profetismo, amigo.
Ou nós estamos achando aqui que estudar profetismo é só falar de santo? Paulo de Tarso, Saulo, por que me persegues? Quedou do cavalo. A queda do Paulo foi profetismo. A visão do Senhor foi misericórdia. O Senhor abriu, o Senhor abraçou. É um processo messiânico. Messias, Jesus. Vamos baixar um pouco a gradação aqui, a graduação espiritual. Quando o apóstolo opera, ele opera para consolar, para enxugar, para dirimir, para amenizar a dor. O apóstolo opera em nome do Mestre. Então ele trabalha com misericórdia. É Santa Escritura. A atuação misericordiosa vai definir a bem-aventurança do aflito, do sequioso, do que tem sede de justiça, do que sofre. Porque quem sofre, quem tem sede, quem está desesperado, vai ser envolvido pela misericórdia. Observe as bem-aventuranças. Observemos a cadência poética. São etapas de um processo. São etapas de um processo. A nossa coordenação aqui me pede. E eu gostaria de pedir a vocês paciência. Porque eles pedem, mas dizendo que tem que ser, né? E a gente tem que respeitar, porque a sabedoria vem do alto, não é verdade? Vamos abrir aqui o Evangelho de Mateus no capítulo 5. E abrindo a boca, os ensinava. Então, bem-aventurança parte de um processo educacional, educativo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito. Aqui é no sentido de simplicidade. Aqui é no sentido de daquela condição que favorece o receber. Porque o douto, o rico, já fica inchado de um monte de coisa que impede. Bem, eu não vou entrar no mérito, porque senão um versículo desse a gente fica a noite toda. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Observe, bem-aventurados os que choram. Porque quem chora é que vai ser consolado, amigo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, e disserem todo o mal contra vós por minha causa. Fechou. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. Fechou. Por isso é que me pediram para ler esse texto. Eu tinha esquecido. Agora eu entendi por que mandaram. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se fizeram com os profetas, porque os profetas passaram por todo esse mecanismo.
Cada versículo, cada verso das bem-aventuranças é uma etapa de aprendizado. Ela representa para nós uma dinâmica do pedir, do receber, do buscar, do achareis, do bater e do abrir-se-vos-á. Pegou lá, gente? Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. A Josi, a Cleusa está aí com a turma. Eu peço desculpas para vocês, mas eu vi que houve um problema de internet na transmissão, que prejudicou a muitos que estavam no início do estudo. Mas eu prometo que amanhã disponibilizo o vídeo completo para vocês, tá? Eu vou subir o vídeo com mais rapidez possível. Então vamos voltar. Então observemos queda, culpa, arrependimento, que o arrependimento é diferente da culpa, do remorso. O remorso é fechado, é remoer. Arrependimento é do arremeter, é do se projetar. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o batismo do entendimento. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Até chegarmos em Moisés. De Moisés caminhando para João Batista. João Batista se projetando para a doutrina espírita. Alguém poderia dizer, João Batista, Kardec. Nós já estamos trabalhando uma dinâmica. João Batista, doutrina espírita. A definir que são ciclos, etapas do aprendizado da lei, das escrituras. A cada dinâmica, a cada ciclo, a cada idade, a cada circunstância, a gente pega um pedacinho da lei. Você não pode ficar só com Abraão. Se você ficar só com Abraão, você vai morrer com Abraão. Por isso que Jesus diz para os fariseus, antes que Abraão exista, eu sou. Observem bem a dinâmica, tempo e espaço. Eu sou. Quer dizer, o Cristo, vamos dizer assim, ele oferece a copa para toda a ação dos profetas. A irradiação plena é dele. É ele que garante os processos. Por isso é que o Paulo, amigos, vem falar para nós nesse primeiro movimento da carta, Paulo, servo de quem? De Jesus Cristo. Porque o Paulo sozinho não faria nada. Nossa, Casalberto. Não faria. Qualquer religioso vai dizer para você, ele estava sobre a tutela do Espírito Santo. Ok, está certo. Só questão de terminologia, de adequação. Paulo estava sob a tutela do Espírito Verdade, de Jesus. Mas quem que era o chanceler de Jesus com Paulo? Era Estevão. Nós falamos isso semana passada. Mas era só Estevão? Não. Era Abigail. Era só Abigail e Estevão? O Emmanuel fala dos dois. Mas é óbvio que não eram só os dois. As cartas do Paulo com o objetivo de atender a comunidade, a cristandade universal, não poderia ser uma obra que pudesse ficar limitada, circunscrita, na mão de um só. São equipes. Os apóstolos, poderemos dizer agora, com muita calma, com muita paciência, que são todos aqueles que estão prestemos atenção, por identidade, por afinidade com Jesus.
O profeta é aquele que está em busca da sintonia com Jesus. Por isso é que ele passa por todo esse mecanismo das bem-aventuranças, até chegar num ponto de exultação, de alegria, de consolidação, porque o galardão é grande nos céus. Mas esse exultamento, essa condição de alegria plena, é porque o profeta sofre a perseguição. A perseguição, a primeira perseguição que o profeta sofre, a dele mesmo. Você quer melhorar, mas você não consegue. Hoje tem reunião. Aí você fica assim, mas a cama está tão boa. Já está sofrendo perseguição. Hoje tem reunião mediúnica. Mas tem uma festa, bodas de ouro de não sei quem. Hoje tem atividade do passe. Mas sabe, tem a decisão do campeonato, meu time. O último capítulo da novela. Não vou hoje no centro não, aquele moço lá é muito chato. Uma companheira me disse assim, ela vive um processo de intercorrências de natureza aflitiva, melindrosa. Sempre há um motivo para ela se julgar perseguida, com dificuldades. Aí ela diz, eu vou deixar a tarefa. Vai chegar um tempo que ela vai deixar mesmo. Eu costumo dizer para quem trabalha comigo, olha, quem ficar anunciando que vai deixar a tarefa, é lógico que a gente vai se preocupar, que a gente vai tentar envolver, mas insistiu demais, pode ir. Não adianta. Porque significa que o processo do profetismo aqui ainda não está consolidado, não está pronto para passar pela perseguição, pela injúria. Mas depois que sai desse mecanismo, que você começa a encontrar força, você já começa a dizer, eu vou e vou mesmo, aí você vai. Aí daqui a pouco o marido está assim, mas você não acha que você está indo demais, não? Aí a esposa vai virar e falar assim, mas se é desse jeito, você vai mudar a cama para o centro. Aí o filho, pai, mas só tem tarefa de novo? Aí o outro lá fala assim, santinho do pau oco, eu te conheço. Eu te conheço. Aí eu costumo brincar dizendo com os meus amigos de espiritismo, né, das cidades menores, que as pessoas se conhecem, né? Porque a grande cidade aqui você não conhece nem um vizinho. Mas no interior, o grande desafio do indivíduo é quando ele fica sabendo que fulano virou espírita. Mas fulano, eu conheço a história dele. Aí já começam os apupos, né, as pedradas, e ninguém sabe, ninguém pode mensurar o drama do indivíduo. A gente se equivoca, a gente comete delitos, julgamentos precipitados com o semelhante. A gente não sabe a carga do indivíduo. Ele pode, na vida, na sociedade, apresentar-se sorrindo, feliz, natural, mas por dentro ele está sofrido, ele está insatisfeito e não tem coragem de admitir. Quantos estão querendo mudar de vida e não conseguem? Porque estão num ciclo fechado, um círculo vicioso. Todo mundo faz e ele tem que fazer. Aí ele fica com vontade, mas já que está, deixa. Puxa, a gente costuma dizer isso na sociedade, não é? E não é por aí. Então, o Emmanuel está nos falando sobre a importância de compreender essa luta contra nós mesmos, essa luta dos profetas, a luta que ficou registrada na história por todos eles, os grandes profetas, e a gente procurar inspiração para entender a nossa luta, observar que falhas, em parte, a falha existe em todos os lugares. Mas quando estivermos diante da falha,
Lembremos que o profeta ou o apóstolo já se identificou a exata união com Deus e torna-se elemento de trabalho a providência divina. Constitui-se enviado na terra. E todos aqueles que estão em busca desse discipulado, se a gente for mergulhar, se a gente for estudar, se a gente for bater um papo, uma confidência com o indivíduo, a gente vai entender, ele vai abrir o coração e nós vamos fazer a mesma coisa, porque todos estamos, de alguma sorte, atropelados, esmagados, perseguidos. Mas se não for assim, como que nós vamos poder fornecer o testemunho em si mesmo? E como nós vamos atingir os fins? Cedo ou tarde, nós vamos chegar lá. Os valores espirituais vão se consolidando dentro do nosso coração. Isso é muito importante para a gente entender. Então o apóstolo é aquele fiel representante do Senhor. É aquele coração que está em busca da realização pessoal e tem no trabalho de Jesus a grande oportunidade. Então, nós poderíamos aqui, com muito carinho, até definir o nosso estudo hoje com o título Apóstolos. O que vocês acham? Por quê? O Paulo foi chamado para apóstolo e foi separado para o Evangelho. Apóstolo da Boa Nova, da divulgação. Isto foi uma profecia. Agora, por que nós todos aqui juntos estamos estudando Paulo? Porque nós estamos sendo separados para estudarmos Paulo. Podemos ser envolvidos para estudar o Apocalipse, estudar as passagens do Evangelho, estudarmos o livro dos Médiuns. Podemos sermos separados para estudar várias lições, mas a de hoje está dizendo para nós que nós estamos sendo separados para sermos apóstolos. A gradação, a escola de apóstolos é imensa. Existem aqueles que estão se candidatando, existem outros que já foram no primeiro dia de aula, existem outros que estão tirando diploma naquela escola, que pode ser até uma escola planetária, mas essa conquista agora, ela não é nada perto das conquistas que nos aguardam lá nas esferas superiores. Então nunca é tarde para começar. E sempre é justo para reconhecer que nós estamos nessa escola. Eu estou dizendo isso para você, amigo, com a maior pureza da alma, com a maior tranquilidade. Para alguns, quem sabe eu posso estar sendo irreverente, eu posso estar sendo pretensioso. Mas que isso? Você não é nem um discípulo, como é que você vai dizer que é um apóstolo? Didaticamente eu já defini, junto com Emmanuel, a diferença entre discípulo e apóstolo. O discípulo precisa do mestre. O apóstolo não, porque ele já está em sintonia com o mestre. Aliás, ele já está afinizado com o mestre. Aí eu vou trazer o pensamento do meu querido Honório Abreu. Eu escutava um pensamento dele hoje cedo, fazendo as minhas caminhadas, e o Honório, em um determinado estudo, disse assim, que a primeira vinda do Cristo foi para o nosso despertar, para que nós pudéssemos criar uma ambiência de sintonia com Ele. Por isso é que a mensagem dele, ela resplandece, ela vai e volta ciclicamente. Observe o nosso calendário. Nós temos o contributo da Igreja Católica, do catolicismo, que deixou um calendário cheio de datas, calendário cristão, aqui, por exemplo, no Brasil, com festividades religiosas, com feriados, etc. Aliás, o brasileiro adora feriado. Poderia termos as comemorações, mas sem tanto feriado. Mas, se tem, é porque tem uma razão de ser, né? Então, vamos estudar melhor esses assuntos.
Mas por que essas festas? Por que a Páscoa? Por que o Domingo de Ramos? Por que a Sexta-feira da Paixão? Por que o domingo, o sábado de Aleluia? Domingo, o domingo da ressurreição? Por que essas festas? Por que o Natal? A gente precisa de alguns, no calendário, de algumas datas pontuais, porque a espiritualidade, por certo, utiliza esses recursos para fazer com que a mensagem volte. Para que na Semana Santa, por exemplo, a gente passando aquele monte de canal lá, de repente cai num filme que conta a história de Jesus. Você já assistiu esse filme umas 3 milhões de vezes, mas você não tem outro assunto. Hoje é feriado de Jesus, eu vou assistir. Aí você assiste, aí a mensagem vem e mexe, remexe. E está dizendo assim para você: vinde a mim, meu filho. Vinde a mim, porque sofreis. Porque estáis cansados, sobrecarregados? Vinde a mim, meu filho, meu amigo. Aí tem até o Roberto Carlos nos especiais, né? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tanto. Aí a gente vai, depois fala da fé, canta aqui: Jesus é minha luz, Jesus é meu caminho. Tudo isso por nosso despertar, para sintonizar com essa primeira vinda dele. A segunda vinda dele é um movimento extraordinário. A segunda vinda dele objetiva a nossa identificação. Não é mais sintonia. Identificá-lo nas nossas ações. Viver para definir afinidade. E quando a afinidade é estabelecida, o apostolado está consolidando-se. Porque o terceiro movimento é o momento do testemunho da crucificação. Não é possível cristificação sem a crucificação. Se fizeram isso com o Mestre, os profetas, os discípulos, os apóstolos também vivenciarão. E o apóstolo, para consolidar, ele vai operar sempre na dinâmica das lições que aprende e que vai apreender, se transformando inclusive em educador. E para consolidar essas reflexões em torno do apóstolo, nós vamos trazer uma última lição, agora do livro Fonte e Viva, lição 57, e com ela nós faremos as considerações finais, intitulada Apóstolos. Emmanuel escolheu agora um versículo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, é o verso 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O apóstolo é o educador por excelência. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos.
acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou imperceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam. A verdade que demonstram é a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Nele surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Estes são os apóstolos. Fora disto, podemos julgar não sendo, que é. O Evangelho é claro. Essa lição, eu procuro refletir permanentemente sobre ela. As árvores são conhecidas pelos seus frutos. Então, quando a gente observa, dentro do nosso contexto de cristianismo, pregações maravilhosas e atitudes incongruentes, e nesses tempos atuais, aonde observa-se um campeonato, uma disputa
de privilégios, onde o que é favorecido são os interesses, o mercantilismo, as consequências são desastrosas e chegam numa velocidade incrível. Não podemos brincar de evangelho. Eu costumo falar para os meus amigos que trabalhamos juntos. Não dá para brincar com o espiritismo. Eu estou aqui com vocês refletindo sobre a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. As minhas atitudes devem primar por uma busca constante à benevolência, à indulgência e o perdão. Por mais inabilidades. Mas a sinceridade deve ser uma meta. A honestidade deve ser pilar. A pureza, a bandeira a ser desfraldada. Hoje eu ouvi de um companheiro um depoimento que me deixou entristecido. Quando ele disse: que pena encontrar médiuns que brincam com o poder da mediunidade. As consequências são desastrosas. O preço que se paga é altíssimo. Temos refletido muito após cada atividade mediúnica na qual participamos. Em algumas delas, tendo a oportunidade de cuidar de feridas de companheiros que nós conhecemos e que militaram no movimento espírita, que tiveram a oportunidade de ter muitas informações, mas que na prática nunca deram valor, nunca respeitaram, brincaram de serem espíritas. Eu aprendi com vários professores que uma página para a gente divulgar, a gente precisa de critério. E muito critério. Por isso que uma página para ser divulgada, ela não pode ser analisada por um só. Ainda mais hoje em dia, com essas ferramentas que estão disponíveis. Uma fala precisa de ser apreciada. Ela precisa de ser criticada. O espiritismo não podemos fazer nos julgando autoridades, referência. Estudando Paulo de Tarso, a gente aprende com Emmanuel que Paulo tomou uma decisão que ele nunca escreveu uma carta para a comunidade sozinho. Ele adotava um método de critério. Ele criava uma ambiência que respalda qualquer procedimento espiritual. Eu conversando com médiuns, eu falo isso sempre. Como você, expositor espírita, não tem uma casa para te dar sustentação, um grupo para você debater, inclusive para ouvir críticas? Você precisa de respaldo espiritual para sair pelo mundo, amigo. Quem te garante que você não está escorregando com a doutrina? Qual de nós podemos nos dizer livres da queda? A gente observa muitos ditos autoridade em determinados momentos rasgando
os princípios que eles mesmos defendem. Estudemos Kardec, Kardec, Kardec. E as minhas pregações deixariam Kardec preocupado. A doutrina, a codificação, os ensinamentos esquecidos. Espiritismo não cabe achismos. No movimento espírita não cabe modismos. O espiritismo é uma doutrina séria, é uma doutrina ética, é uma doutrina que está numa dinâmica crística. E no mundo inteiro, profetas estão captando essa doutrina. No mundo inteiro, as gerações já estão falando de sustentabilidade, estão falando de economia e política limpa. Estamos trabalhando um nível de interação diferenciada. Comunismo não cabe. Cabe fraternidade, cabe solidariedade. Os tempos atuais não cabem mais radicalismos. Políticas populistas, engano com as massas, com as disputas de classes. Não. A proposta é sermos simples, é sermos puros, é sermos pacíficos, é sermos desbravadores, é sermos corajosos, fervorosos, amorosos, estudiosos. Mas como Paulo de Tarso inicia sua carta aos Romanos, a proposta dos novos tempos é sermos servos de Jesus Cristo, é operarmos com a alma e o coração voltados para o amor de Deus, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos tem amado. A proposta dos novos tempos é vencermos, é nos libertarmos das cadeias, dos grilhões, das algemas, que são prêmios da conspurcação, da adulteração nossa contra as escrituras sagradas que estão dentro de nós. Para vencermos, para nos libertarmos, Jesus deu a senha. Conheça a verdade. E Paulo, a grande dica: servir Jesus. Eu prego o evangelho em cadeias. Expressão paulina. As cadeias do Cristo. O amor do Cristo me liberta, porque me constrange. E eu passo a agir com identidade aos princípios norteadores da paz. Que Deus nos abençoe, amigos. Que possamos todos, nesse momento, agradecer a espiritualidade por tudo que nos ofereceram nessa noite. Que possamos, nesse momento, agradecer o dom da vida, os amigos espirituais que se fizeram presente em nosso estudo, que envolveram os nossos familiares, que de alguma forma atenderam
às nossas mazelas e aos nossos pedidos quanto àqueles que sofrem pelo mundo, de alguma sorte vinculados ao nosso coração. Rogamos a Jesus, a espiritualidade, que possa envolver ao movimento espírita, aos dirigentes, aos médiuns, a todos os colaboradores, para que nós possamos, juntos com os irmãos de outras doutrinas, juntos possamos abraçar a causa do Cristo e trabalharmos perenemente para um mundo melhor, mais fraterno, mais igualitário. E assim, com o coração agradecido por mais um estudo, por mais uma noite, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Ave, ave seja Jesus, a sua luz. Boa noite para todos.